queridos professores da classe de juvenis. É com muita alegria que desejamos as boas-vindas. Estamos aqui na Sala dos Juvenis da Igreja Central de Macaé com os professores Zélia e o pastor Nailan, onde apresentaremos algumas dicas para o primeiro trimestre de 2021. Se você já viveu a experiência de estar em uma classe de juvenil, bem-vindo de volta. E se você está começando este ministério, sinta-se acolhido. Aproveite bastante o nosso encontro. Estamos começando o primeiro trimestre do ano de 2021. E para iniciarmos nessa missão tão especial, é importante que você, que é líder da classe dos juvenis, seja um professor Sou Mais. E o que é um professor Sou Mais? Um professor Sou Mais, ele se preocupa com a sua devoção pessoal, ele estuda o auxiliar, ele se prepara para estar na classe a cada sábado, ele ora pelos seus alunos, ele é pontual, faz a integração entre pais e filhos, vai à casa dos juvenis, sabe a data de aniversário de cada um, tem o contato de cada juvenil, dos pais e até dos responsáveis. Ele vai às festas de seus juvenis, faz visitas e ações missionárias com cada um deles e com eles. Participa das trimestrais, usa a Bíblia para ensinar o aluno que Deus quer um relacionamento pessoal com eles, apresentando versículos da Bíblia, como no livro de Marcos, no capítulo 10, os versículos 13 a 16, onde Jesus teve um tempo de abraçar, abençoar e orar pelas crianças. Um professor Sou Mais, ele apresenta, ele promove Jesus a seu juvenil de uma maneira tão simples, mas que eles possam entender que Jesus está o tempo todo com eles. E assim eles depositam toda a sua confiança no maior amigo, o amigo Jesus. Vejam formas de como Deus usou crianças no passado. Quando se comunicou com Samuel, sendo ele ainda uma criança, ou como conduziu Josias ao trono com apenas 8 anos de idade. O professor Sou Mais, ele precisa estar com os juvenis. Promova um pôr do sol, faça um pôr do sol diferente com seus juvenis, uma caminhada e até mesmo um bate-papo. Faça algo que saia da rotina do juvenil. Que você, professor, tenha um ano de muitas bênçãos. E antes de passarmos as sugestões preparadas com todo carinho para você, medite nas palavras encontradas em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olá, queridos professores! Lembrando que no início do ano, vocês precisam entregar o cartão Sou Mais para cada juvenil. Este cartão, ele é trimestral. Nele nós temos desafios e ações que deverão ser realizados, fortalecendo assim a vida espiritual do juvenil. Você pode também estar realizando alguns desafios para o primeiro mês, como por exemplo, o juvenil ele pode estar fazendo culto familiar, dirigindo o culto familiar. Eles podem também estar arrecadando alimentos para entregar para alguma família que necessita. Outra ideia seria gravar um vídeo com uma mensagem especial da lição para seu amigo que não está indo mais à igreja. E é muito importante que após cada desafio, seja ele semanal ou mensal, você coloque fotos na sala para que todos os juvenis vejam os desafios alcançados. Professor, é muito importante que durante a semana você lembre seus juvenis dos desafios que eles precisam cumprir. A ideia é que todos sejam premiados de acordo com a categoria que ele venceu. Que pode ser Sou Mais que bronze, Sou Mais que prata e Sou Mais que ouro. Os juvenis, eles precisam estar envolvidos, eles precisam participar do momento da classe. Seja você, professor, um intermediador. Você vai orientar, ensinar e dessa maneira você vai estar formando os discípulos. Mas não se esqueça, professores, vocês estão formando os discípulos e eles devem estar envolvidos nas atividades.
Por isso, dê oportunidades para que todos os juvenis participem. Você vai ver que através do seu incentivo, muitos se sentirão motivados. Acompanhe agora as dicas com a professora Zélia e o pastor Nailan. Não existe nada mais agradável do que ser recebido com carinho. Por isso, professor, receba seu juvenil à porta. Pergunte como foi a sua semana, como ele está se sentindo. Em tempo de pandemia e distanciamento, não podemos ainda nos tocar, mas diga o quanto você está feliz em ver seu aluno. Tenha um mimo, um presentinho dentro de uma caixa e permita que ao entrar na classe, o seu aluno tire esse presente. Uma outra possibilidade também é deixar um cartão em cada banco, um cartãozinho especial trazendo palavras de incentivo e carinho. Caso o seu juvenil tenha chegado antes das 9 horas, apresente a ele a possibilidade de ter acesso a livros, a Bíblia, que ele possa ler enquanto está esperando o início da programação. Caso ele sinta vontade de continuar a leitura, empreste o livro, faça um combinado para que a devolução aconteça na semana seguinte e que ele apresente à classe um resumo da história que ele leu. Quem sabe dessa forma também incentive outros a ler um pouquinho dessas histórias tão maravilhosas. É importante também que você tenha à mão todos os materiais necessários a serem usados naquele dia: papel, caneta, lápis, cola, tudo para poder facilitar o trabalho com o seu aluno. Uma coisa também muito interessante é quando você recebe o seu aluno. Ele precisa se sentir presente, estar presente. E aí nós temos aqui como sugestão este quadro, onde ao chegar à classe, o aluno vai colocar a sua foto. Dessa forma, se sentindo parte deste grupo, tendo esse sentimento de pertencer a Cristo e a esse grupo. Uma outra sugestão também que temos é a de entregar um cartão. Cada juvenil recebe um cartãozinho em branco e escreve o seu nome. Guarda esse cartão, prende este cartão no gradil ou onde for possível ter. E no final da classe, quando encerrar a classe, ele pega esse cartão, escreve aquilo que mais chamou a atenção do dia, uma frase que o impactou. E ao escrever essa frase, ele deve pegar esse cartão e levar para um amigo. Assim, ele estará formando uma rede de amigos, colocando o amor em ação. Para o momento da oração, você pode pedir para que os juvenis, eles podem se reunir em duplas, orar um pelo outro. Você pode pedir para que eles escolham um motivo de oração, pela família, pela salvação, pelos amigos, pela igreja local e mundial, pelos líderes da igreja, pelos líderes políticos. E ao escolher esse propósito, eles devem escrever os seus nomes num papel e colocar nos potes. E os que fizerem a mesma escolha se reúnem para orar. Outra sugestão é você utilizar o Wi-Fi. Nessa sugestão, você pode colocar o propósito na plaquinha do Wi-Fi, mostrando para o juvenil que a senha é a oração. Você também pode organizá-los em grupos de meninos e meninas e assim fazer com que eles façam seus momentos de oração e pedidos. No mês de fevereiro, acontecerá os 10 dias de oração e o sábado de jejum. Muitas igrejas costumam passar o dia todo reunido. Prepare a sua classe para viver esses 10 dias de forma bem intensa e especial. Faça um amigo oculto de oração. Disponibilize para cada aluno envelopes, todos na mesma cor, onde serão colocados bilhetinhos para o seu amigo oculto. Desafie o seu juvenil a estar orando por seus amigos. E no final da reunião, o professor distribuirá os recados no sábado de jejum e oração e faça ali um momento de revelação, permitindo que os alunos falem suas experiências naquela semana. Como os juvenis, na maioria, não estão acostumados com o jejum, faça um piquenique de frutas com eles e desfrute deste momento. Aniversário é sempre um momento de muita festa, de comemoração e agradecimento a Deus pela vida. E quem não gosta de ser lembrado e homenageado, não é? Então, prepare a sala, decore de uma maneira bem especial para o aniversariante. Vocês podem estar providenciando um bolo, nós colocamos aqui uma opção de bolo, lembranças, e vocês podem, por último, estar confeccionando cartões
onde os juvenis estarão deixando recadinhos especiais para o aniversariante. O juvenil que nos visita deverá se sentir tão especial a ponto de desejar voltar mais vezes. Para isso, a manifestação de carinho por essa visita não deve ser apenas do professor. Todos os juvenis deverão escrever uma mensagem e esta mensagem será entregue no final da classe juntamente com uma lembrança bem especial. E assim, essa visita, esse juvenil vai se sentir amado e vai desejar voltar. No primeiro trimestre de 2021, as ofertas serão enviadas para a divisão Euroasiática. Estimule os seus juvenis a participarem desse momento especial, colocando um alvo de oferta semanal possível para a sua classe. Nós preparamos uma salva com algumas coisas desta cultura para que você utilize neste momento. Ou você também pode utilizar este chapéu, que está aqui. Nós fizemos aqui um bambolê colorido em volta do mapa mundi. Aqui nós temos, por exemplo, algumas bandeiras de alguns países dessa divisão. Conforme esse alvo ele vai sendo alcançado, você pode ir colocando essas bandeiras aqui no bambolê. Ou uma outra ideia para finalizar, que você também pode utilizar, é uma mochila como esta, de viagem. Quando o alvo é alcançado, você vem e coloca o bottom da bandeira ou a bandeirinha na mochila. E assim você vai estar estimulando os seus juvenis a participarem deste momento. Agora nós vamos para os estúdios com a professora Andréia e a sua filha Ana Rafaela acompanhar as dicas para as lições do primeiro trimestre de 2021. Olá, querido professor! Com muita alegria, estou aqui novamente para compartilhar algumas dicas e sugestões para o momento da lição em classe. Hoje vai ser diferente. Vou contar com uma ajuda muito especial, minha filha Ana Rafaela, que desde pequena me acompanha e esteve envolvida nas atividades da igreja. Atualmente, ela tem trabalhado com os juvenis e tem amado esse ministério, por isso entende as necessidades e os desafios. Olá, professor! É um prazer estar aqui e poder compartilhar e sugerir atividades bem práticas e simples que possam ser usadas em todos os tipos de classes. Isso mesmo, a lição é muito importante e por isso precisa ser acessível e simples para que o nosso juvenil absorva o tema principal. Logo cedo, eu aprendi que não existe lição boa sem o estudo do nosso auxiliar. Por isso, essa dica tem que ser sempre repetida. Estude o auxiliar com antecedência. Isso vai fazer toda a diferença na sua classe. Isso é uma grande verdade. Um estudo detalhado do auxiliar é a chave para uma boa escola sabatina. Como o nome já diz, ele é um auxiliar. E a decisão final do que usar, do que não usar, é sua, mediante a adaptação das sugestões à realidade da sua classe. Mas até mesmo para tomar essas decisões, você vai precisar estudá-lo com atenção para preparar uma lição que atinge realmente os seus objetivos. No primeiro trimestre do ano de 2021, nossas lições abordarão temas bem diversos, mas muito importantes para o crescimento espiritual dos juvenis. Vamos falar sobre viver grandes aventuras com Deus, sobre reconhecer nossa necessidade do amor e da graça de Deus. Vamos aprender também a louvar a Deus de muitas maneiras e conhecer melhor a Jesus. No primeiro mês, as lições abordam serviço. No segundo mês, graça. E no terceiro, adoração. E será preciso sempre direcionar os alunos para essa finalidade principal. Vamos dar alguns exemplos para que se torne mais fácil. Vamos demonstrar uma lição de cada um desses temas e como as atividades do auxiliar vão direcionar para o aprendizado esperado. A primeira lição será de número 2, sobre José no Egito. Os juvenis conhecem bem essa história, mas precisamos levá-los a entender que Deus nos conduz como conduziu José. Que Ele está conosco mesmo quando o mal nos atinge e transforma o mal em bem. E por fim, precisamos despertar neles o desejo de servirem, como José serviu, tanto no poço, quanto na prisão e por fim no palácio. Na atividade preparatória, sugerimos criar um ambiente de prisão. Você pode utilizar papel, papelão ou o que você tiver para simular as grades.
Logo no início, você terá umas placas com acusações sérias e vai impor a cada juvenil para que vá para a prisão, condenado por algo que está aqui na placa, que ele tenha cometido. Desde que cada um fique lá por algum tempo, um de cada vez. Provavelmente, eles irão reclamar que não fizeram isso e que são inocentes. E é exatamente isso que queremos, que eles sintam o que José sentiu por ser tratado de uma maneira que ele não merecia. Nesse momento, você terá a oportunidade de introduzir o assunto da lição, mostrando que José continuou fiel a Deus, mesmo diante de tantas injustiças, e falar sobre a mensagem principal da lição, que Deus nos abençoa quando o servimos a despeito dos obstáculos do inimigo. A seguir, você vai desenvolver o estudo da lição. Não é necessário contar a história detalhadamente, pois ela é bastante conhecida. Mas é muito importante que você distribua os textos bíblicos e incentive cada um a ler pelo menos uma parte do texto. Nessa idade, eles precisam ter bastante contato com a Bíblia. Enquanto estiverem estudando a Bíblia, escolha um aluno para ficar dentro da prisão, aquela que você usou durante a atividade preparatória. No final, pergunte como ele se sentiu ao estar separado dos demais. Leve toda a classe a conversar sobre esse assunto, que é bem importante para eles, porque nessa idade eles querem estar juntos. Com certeza, eles vão entender melhor os sentimentos que José teve e terão uma outra visão desse personagem e dos tantos obstáculos que ele teve para servir a Deus, mas não desistiu. Nesse ponto, você já pode fazer a aplicação da lição, dando a eles papel e caneta para que escrevam que obstáculos eles mesmos têm que os atrapalham a servir a Deus. Eles não precisam mostrar o que escreveram, se não quiserem, e podem rasgar e jogar fora o papel, simbolizando a destruição desses obstáculos. Em seguida, peça para que pensem em maneiras que eles podem servir. Para concluir essa lição, vamos dar a cada aluno uma cópia da Oração da Serenidade. Esse é um texto bastante conhecido. O auxiliar traz um modelo que pode ser copiado ou você pode conseguir na internet, com alguma ilustração, para eles guardarem. Isso mesmo, essa oração vai ser muito importante no momento de encerrar essa lição, porque é possível que essa história ainda cause muita revolta em alguns, porque eles são muito sensíveis às injustiças. Mas cabe a nós, professores, mostrar que vale a pena continuar fiel como José. Agora, nós vamos exemplificar a lição número 6. Essa lição fala sobre graça e tem um dos temas mais lindos da Bíblia, o céu. Nossa mensagem central será: a graça de Deus nos guardará para sempre. Nossa atividade preparatória deve levar o aluno a pensar no céu de uma forma real. Para isso, peça que eles façam um desenho de como seria sua casa no céu. Ou prepare itens. Veja que mesa maravilhosa nós temos. Muitos itens que eles podem montar um cenário do céu. Como seria decorar a nossa sala se ela já fosse lá no céu? Enquanto eles decoram, converse sobre as possibilidades diferentes que temos aqui e que poderemos ter no céu. E quantas coisas não existirão mais. Essa lição tem algo bem diferente das demais. Ela não conta propriamente uma história bíblica, mas fala sobre Ellen White e a visão que ela teve do céu. Mas também tem muitos textos bíblicos que demonstram que a visão está de acordo com a Bíblia. Tente levar alguns livros da autora para mostrar aos alunos, principalmente o livro Primeiros Escritos, onde está relatada essa visão a partir da página 14. Falar do céu é falar de eternidade e nosso auxiliar está repleto de textos para serem trabalhados sobre esse tema. Tome tempo com eles. Fale e pergunte tudo o que eles queiram e esteja pronta para responder de maneira bem clara e bíblica. Agora, vamos fazê-los usar a imaginação. Todos devem fechar os olhos e tentar imaginar o céu.
Você, como professor, vai direcionando o pensamento com bastante detalhes. Fale das ruas, do que vão encontrando pelo caminho para casa, da visão de sua casa, como ela é por fora, como é por dentro, de tudo que vai ter lá. E ao abrir a porta, o que eles vão encontrar primeiro? E como é o tamanho? Qual o tamanho da sala? E agora, o mais importante, como será o seu quarto? O que é que tem lá dentro? Que som se pode ouvir? Eles não precisam responder nada, apenas imaginar. Então, peça que eles abram os olhos. Acho que dá para imaginar o que Ellen sentiu ao retornar da visão. Talvez eles relatem a tristeza de ter que voltar à nossa realidade. Aproveite, então, para fazer nossa atividade de aplicação da lição. Pergunte se já foram importunados por uma mosca ou um mosquitinho quando estavam num acampamento, num passeio, num lugar bem legal e aquele serzinho fica ali nos perturbando, nos atrapalhando a aproveitar o momento. Então, assim são as coisas tristes que nós sofremos e temos aqui nesse mundo, ou as coisas que nós fazemos de errado. Elas nos atrapalham de ter um vislumbre do céu. Faça o seu aluno pensar num problema como se fosse uma mosca bem na frente do seu nariz. Depois de um tempinho, pergunte: o que fazemos com essa mosca? É, isso mesmo. Devemos fazer assim com os nossos problemas. Esses problemas que querem tirar a nossa visão do céu. Temos que espantá-lo para bem longe. E agora sim, podemos fechar novamente os nossos olhos e concentrar a nossa visão e a nossa imaginação nas maravilhas do céu. Nesse momento, você pode repetir a mensagem central da lição, para que isso fique bem fixado com seus alunos. E lembre sempre que ele precisa escolher o céu hoje e se preparar para ele todos os dias. Para compartilhar a lição, temos uma sugestão muito legal. Podemos preparar um bottom, bem simples. Nele tem a frase: pergunte-me sobre o céu. Cada aluno vai ser desafiado a usar esse bottom onde eles forem, para despertar a curiosidade das pessoas e assim eles terão boas oportunidades de falar sobre a esperança da vida eterna oferecida pela graça do nosso bom Deus. As sugestões agora serão para a lição 12, que nos traz a história de 3 jovens hebreus na fornalha e nos fala sobre adoração. Nessa lição, o aluno deverá saber que pode adorar a Deus por meio das escolhas que faz e sentir prazer em honrar a Deus em tudo o que fizer e responder adorando a Deus em todos os aspectos da sua vida. Para introduzir a importância das nossas escolhas, podemos levar para a classe um quadro com várias opções de bens que podem ser desejados. Você vai então colocá-los à venda. Providencie então bastante dinheiro para cada aluno e organize a forma de venda. Cada vez que alguém comprar um item, retire-o do quadro e entregue ao comprador. Depois que todos tenham feito suas compras, conversem sobre as escolhas feitas e como às vezes é difícil escolher entre o que queremos e o que é realmente importante. Esse será o momento de introduzir a mensagem central da lição. Adoramos a Deus em cada escolha que fazemos. Leve sua classe a pensar em quantas escolhas eles fazem no dia a dia. É claro que hoje eles não são colocados diante de escolhas como a de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas existem situações, principalmente em grupo, que exigirão muita fé e determinação para escolher o que é certo. Para encerrar, podemos incentivar os juvenis a fazer uma lista dessas situações difíceis que eles enfrentam no dia a dia e que precisam escolher entre fazer o que Deus deseja ou desistir daquilo que creem. Sempre tenha uma palavra final que faça seus alunos pensarem e levarem para casa a verdadeira lição em seus corações. Também aproveite o momento da oração, que ela seja uma oração de entrega pessoal, de acordo com a lição estudada. Desejamos que essas dicas ajudem a fazer um momento de lição dinâmico, prático e bastante espiritual para seus juvenis. Um forte abraço e que o primeiro trimestre de 2021 seja de muitas bênçãos para você e sua classe de juvenis.
Música